Adriano Marino tinha visto a morte chegar em muitas formas durante seus 15 anos de O Família Marino, em Las Vegas. Mas assistindo a loira entregador virar o exato momento em que bala destinada para o seu coração rasgou através do ombro, em vez de fez o tempo parar. Ela amassou para pavimento. Pavimento do lado de fora o seu restaurante, o azul cinzentos abertos de choque e dor, e algo primitivo rugiu para a vida em seu peito. O atirador errou errado. Ela tinha salvo a vida dele vida sem saber disso. E agora a Adriana faria ter certeza de que ninguém nunca magoe ela novamente. Onde estás você a ver? Deixe o seu país ou cidade em os comentários abaixo. E se você quer acesso exclusivo, acesso a conteúdo e lançamentos antecipados, clique aqui botão para se tornar um membro. Nora Hayes tinha estado fazendo entregas em Las Vegas por 8 meses, e ela aprendido a navegar pela eficiente com eficiência. Aos 26 anos, ela sabia quais restaurantes eram rápidos, quais bairros davam gorjetas bem, qual casinos hotéis tinha o estacionamento mais fácil estacionamento. Sexta-feira eram as mais movimentadas, e ela precisava cada dólar que pudesse ganhar. O dinheiro que ela enviou para casa para Idaho todos os meses, mantido as luzes acesas em casa, trailer dos pais, e ajudou a pagar para pai dela, pai medicamentos. Esta noite ela vestiu leggings, um cinza com capuz contra o frio, e tênis confortáveis, tênis que tinha visto melhores. A sua olhos castanho claro, estava puxado para trás para um rabo de cavalo, e a sua entrega bolsa estava amarrada firmemente às suas costas enquanto ela puxava em o seu scooter em frente à Stella Rossa, um restaurante italiano sofisticado, restaurante no centro de Las Vegas. O pedido era direto. Escolher a comida para um cliente 3 quadras de distância. Em e para fora. 5 minutos trabalho, gorjeta prometida em aplicação. Nora estacionou a sua scooter, pegou o telemóvel para confirmar a encomenda e comecei a caminhar em direção à entrada. Um homem estava lá fora a fumar, e mesmo a partir de 20 pés de distância, ela conseguiu perceber que ele estava o tipo de pessoa que chamava a atenção. Alta, talvez 1,88, com ombros largos, ombros que preenchiam os seus cara-olhar, cabelo escuro estilo penteado perfeitamente, forte queixo sombreado com barba por fazer, e um ar de autoridade que, ao seu instintivamente endireitar a sua postura. Ela estava talvez 10 pés da entrada quando ela percebeu que tinha esquecido de trancar a sua scooter. Que burrice! Este bairro era seguro, mas Vegas era Vegas. Ela virou para trás, levando 3 passos em direção onde ela estacionado. O mundo explodiu. Um estalo dividiu o ar. Algo quente e devastador rasgou através de Nora esquerdo, girando para o lado. Ela não entendera o que estava acontecendo. Só que repente dor consumiu toda ao lado esquerdo. As suas pernas cederam. O pavimento correu para cima para encontrá-la ela. Mãos fortes a agarraram ela antes de ela bater o chão. Cristo, uma voz disse acima ela, profunda e áspero com um sotaque, ela não conseguia identificar através da dor. Fica comigo, Min. Não fechar os olhos. Nora tentou a falar, mas tudo que saiu foi um sufocado suspiro. Sangue, ela percebeu vagamente. Havia sangue a espalhar-se por todo o moletom, quente e aterrorizante. Ela tinha baleada. Alguém tinha disparado nela. O homem que a apanhou, ela estava onde a entrada, e os seus verdes cinzentos eram intensos como eles se fixavam nos olhar dela. Estás bem, disse com absoluta certeza, embora Nora estava bastante certa que estava a morrer. Você, estás seguro. Ele levantou ela sem esforço, embale-a contra seu peito, enquanto ele avançava em direção à entrada do restaurante entrada. Nora apanhou visão de o rosto, fortes e tenso e controle furioso antes de tudo começar a ficar confuso em contornos. Marco! O homem gritou enquanto ele empurrou através do restaurante. Sai o carro agora, todos saia para fora, tranque as portas, prenda o perímetro. As pessoas estavam movendo-se, correndo. Nora ouviu cadeiras a raspar, vozes a aumentar em pânico. O homem carregando ela deitada no chão sobre o que parecia como um cabine de couro,
as suas mãos imediatamente pressionando contra o ombro. A pressão enviada uma quente através de uma agonia através dela. E ela chorou. Eu sei isso dói, disse ele, a sua voz mais suave agora. Mas eu preciso de parar o sangramento. Fique comigo, Bella. O que é o teu? Nora, ela ofegou. Eu não entendo o que aconteceu. Eu estava lá apenas, você estavas em o lugar errado, o momento. Disse o homem, disse com severidade. As suas mãos nunca soltaram o ombro, mantendo pressão constante, pressão que doía. Mas ela compreendeu, era necessário. Alguém tomou um tiro e você acertou o atingido. Mas você está a ir a ficar bem. Eu prometo isso. Um homem mais novo apareceu na casa dos 20 anos com um médico. Chefe, a ambulância. Não ambulância, o homem segurando Nora disse de forma brusca. Pega ela ao carro. Vamos a levá-la ela para Castellano. Mas agora Marco. Eles mudaram-se ela novamente, desta vez para o costas de um SUV que tinha parado para o lado do restaurante entrada. O homem trepou para dentro ao lado dela, mantendo pressão sobre a sua ferida, enquanto o mais novo conduzia. A mente de Nora estava a girar, tentando de processar o que estava a acontecer através de a dor e choque. Quem é você? Ela conseguiu a perguntar. O homem olhos verdes encontraram com os dela, e algo piscou em elas. Culpa, talvez, ou cálculo. O meu nome é Adriano, disse ele, e você acabaste de salvou a minha vida. O quê? Aquela bala foi destinada para mim, disse Adriano, disse em voz baixa. Tu ficou para trás, errado momento, ou o exato momento, certo momento, dependendo de como você olha para isso. Se não mudado, eu estaria o que a sangrar até agora. Nora olhou para ele, tentando de perceber sentido suas palavras. A bala foi para ele. Por que alguém disparar em um restaurante, a menos que ele não estivesse apenas um restaurante? O processo judicial dispendioso, o maneira o seu funcionário o chamou o chefe, a recusa de ir a um hospital. É tudo fechou no mesmo através a sua cérebro. Estás um criminoso, ela sussurrou. A mandíbula de Adriano tensionou-se. Certo agora, estou o homem que está você vivos. Nós podemos discutir o resto mais tarde. Salve a sua energia. Eles pararam para o que parecia como privada clínica, sem identificação e discreta. Adriano levou Nora para dentro, recusando-se de deixar ninguém tocar ela. Um médico de cabelos grisalhos encontrou-se com eles, perguntando nenhuma pergunta sobre como ela ficou ferido, apenas imediatamente de ir para trabalho. O próxima hora foi confusão de dor. A anestésico, o médico extração a bala e costurando o ombro. Através tudo isso, Adriano permaneceu perto, segurando a mão dela quando ela apertou a mão durante o piores partes, murmurando palavras de conforto em inglês, e o que ela pensou poderia ser italiano. Quando foi feito, o médico deu a Adriano instruções sobre cuidados com a ferida e gestão da dor, tratamento receita médica receitas, e saiu sozinhos em privacidade, privado recuperação. Nora parecia para baixo para o ombro, agora com uma ligadura e latejante com dor mais surda dor do que antes. O seu capuz estava desaparecido, substituído por um vestido de hospital. A sua sentiu estava mais clara agora, o choque desaparecer, e realidade estava a... Ela tinha baleada. Ela tinha quase morto. E este homem, este estranho, que ela era agora absolutamente certa, estava na crime organizado, tinha salvo ela. Obrigada a você, disse em voz baixa, por me ajudar, por me trazer-me aqui. Adriana estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, a sua fato caro, casaco jaqueta descartado, o seu camisa mangas arregaçadas para revelar fortes. Ele parecia cansado de repente. A adrenalina a desaparecer para revelar algo cru por baixo. Não agradeça, disse ele de forma rude. Tu levaste uma bala que estava destinada para mim. Se alguma coisa, eu a você tudo. Eu não fiz isso de propósito, Nora apontou. Eu acabei de fiz para trás porque me esqueci de trancar a minha scooter. Eu sei, o que faz ainda pior de alguma forma. Adriano inclinou-se para a frente, cotovelos sobre joelhos, aqueles olhos intensos, olhos fixos nos dela.
Os homens que fizeram isso, eles são meus inimigos. Eles estavam tentando enviar uma mensagem, matar-me lá fora, minha próprio restaurante. Em vez disso, eles feriram uma mulher inocente, mulher que estava apenas tentando fazer o seu trabalho. Isso é inaceitável. O que você vai fazer? Nora perguntou, embora parte de ela estava com medo de a resposta. O que eu faço melhor, disse Adriano, disse de forma categórica. Encontra eles. Certifique-se certeza de que nunca ameaçar ninguém, eu me importo novamente. Tu não nem conhece, Nora disse. Por que você se importar comigo? Mim? Adriana estava calada por um longo tempo, estudando o rosto. Tu é olhos lindos, olhos, disse ele, disse finalmente, o que não era uma resposta de tudo. Azul cinza como o oceano ao largo polar onde eu estou. Eu reparei eles logo antes de caírem. O calor esgueirou-se nas bochechas de Nora, bochechas apesar de tudo. Isso é coisa para perceber quando alguém foi baleado. Eu reparei tudo, disse Adriano, disse. É assim que eu sobrevivi tanto em meu mundo. E eu reparei de ti, Nora. Mesmo antes do tiroteio, eu vi você estacionar a tua scooter. Vi o caminho você movia com determinação. Vi. Ele parou a si mesmo. Você deve descansar. O doutor disse que a bala não atingiu qualquer coisa vital. Mas você perdeu sangue. Você precisa recuperar. Eu não posso pagar isso, Nora disse. Pânico de repente atingiu ela. O médico, o tratamento, os medicamentos. Eu não tenho seguro. Eu mal consigo pagar o aluguer. Não consigo. Já está. Já cuidado disso. Adriano interrompeu gentilmente. Tudo está pago. Você não receber uma fatura. Eu não posso aceitar isso, disse Nora, tentando de sentar-se e imediatamente arrepender-se disso como dor lançada por o ombro. Eu nem sei você. Eu não consigo estar em dívidas a... Você está não em dívida comigo, mim. Adriano disse com firmeza. A sua mão sobre ela, não ferida, aliviando as suas costas para baixo. Isso é a minha responsabilidade. Vocês estavas ferido porque de mim em minha propriedade, por pessoas que querem que eu morto. O menos que eu posso fazer é ter certeza de que obter o cuidados médicos, cuidados de que precisa. Por favor, Nora, deixe-me fazer isso. Ela queria discutir mais, mas o cansaço estava a derrubar-me sobre ela como uma onda. A medicação estava fazendo ela sonolenta e o seu corpo estava exigindo descanso. Está bem, ela sussurrou, mas apenas o coisas médicas. Eu não preciso de demais mais. Vamos veremos, disse Adriano, disse. E havia algo em seu tom que sugeria que ele já decidido ela precisava muito mais do que isso. Nora acordou em um quarto desconhecido, luz do sol a entrar pelo piso até teto-janelas que ofereciam uma vista das Las Vegas, ela nunca visto a partir deste ângulo. Ela estava em uma enorme cama, o ombro ainda dolorido, mas suportável. Alguém tinha mudado o seu em um pijama macio e o pânico apoderou-se de mim antes de ela perceber que ter uma enfermeira. Não nossa. A voz de Adriano veio da porta. Como você sentindo? Nora virou-se cuidadosamente, atenta de seus ferimentos. Adriano ficou ali na calça de ganga escuras e um camiseta cinza Henley cinzento, parecendo de alguma forma ainda mais devastador em roupas do que ele tinha em o fato. O seu cabelo escuro estava ligeiramente, e ela percebeu por a primeira vez o pequena imperfeição em seu nariz, como se tivesse quebrado e não totalmente cicatrizado. Onde estou eu? Nora perguntou. A minha penthouse, Adriano disse, movendo-se para dentro da sala. Ele carregou uma bandeja com café, sumo de laranja e o que parecia como um pequeno almoço. O médico recomendou que alguém vigiar você durante o primeiro 24 horas após cirurgia. Eu não pensei que querer ir a um hospital, e eu presumi que não vive com ninguém que possa monitorar você. Ele estava certo em ambos os aspectos, e isso irritou ela. Tu não pode simplesmente trazer mulheres estranhas, mulheres para sua penthouse sem pedir. Você está certo. Eu deveria ter perguntado primeiro, disse Adriano, definindo a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Mas você estavas inconsciente e eu fiz um julgamento. Se você quer ir embora, eu levar a casa agora mesmo agora. Mas eu me sentiria melhor se você ficasse aqui hoje pelo menos. Deixa-me fazer a certeza de que está estável. Nora queria insistir em partir. Queria manter a sua independência e dignidade.
Mas a verdade era que ela vivia em um pequeno estúdio-apartamento sem ninguém para ajudá-la ela. E o pensamento de estar sozinho enquanto recuperar de um ferimento de bala ferimento foi aterrorizante. Apenas hoje, disse ela, disse. Então eu vou para casa. Apenas hoje, Aldriano concordou, embora algo em sua expressão sugeria que ele não estava o que isso. Agora come. Você precisas da tua força. O pequeno almoço foi incrível. Algumas tipo de ovo italiano prato com ervas, ela não conseguia identificar, e aquela torrada aquilo estava claramente caseira. Você fez isso? Perguntou Nora, perguntou. Eu cozinho, Adriano disse com um pequeno encolher de ombros. A minha mãe insistiu tudo as suas filhos aprendessem. Dizia que nunca sobreviver se não conseguíssemos alimentar a nós próprios. Ela estava de Polarmo. Muito tradicional era. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Adriano disse cancro. Rápido e brutal. Ele disse que como um factualidade, mas Nora ouviu a velha dor por baixo. Peço desculpa, disse Nora, disse. Foi muito longo tempo. Adriano puxou-lhe uma cadeira ao lado da cama, os seus movimentos graciosos para alguém o seu tamanho. Diga-me sobre você, Nora Hayes. O que uma motorista de entregas faz arriscando a sua vida por estranhos? Eu não estava a arriscar nada com propósito, disse Nora, disse. Eu estava apenas a trabalhar e não há muito a dizer. Estou de Idaho originalmente, pequena cidade que nunca ouviu. Veio a Vegas há 2 anos atrás pensando que eu fazer grande como todos faz. E você? Nora riu amargamente. Não exatamente. Eu trabalhei em casinos durante algum enquanto garçonete de coquetéis, porque eu sou bonita, e isso é o que eles contratam. Mas os clientes, os gestores, todos queriam algo de mim que eu não estava disposto em dar. Então, eu desisti. Comecei a fazer entregas. É trabalho honesto, trabalho. Eu ganho o suficiente para pagar aluguel e enviar dinheiro para casa para minha família. Família em Idaho? Adriano perguntou. A sua atenção concentrou-se ela, em uma maneira que estava tanto elogiosa e desconcertante. Os meus pais e meus irmãzinha, Lily. Ela tem 18 anos, ainda na escola. O meu pai está doente, não pode trabalhar muito, então eu ajudo quando puder posso. Nora levou um gole de sumo de laranja. Eu chamei para eles ontem de a clínica. Disse que tinha um pequeno, mas estou bem. Não queriam que eles se preocuparem. Eles não sabem você foram baleado. Meu Deus, não. Eles enlouquecer. Tente a vir aqui mesmo, embora eles não pagar isso. Tente fazer-me me voltar a casa. Eu não estou a ir para sobrecarregá-los com isso. Nora conheceu os seus olhos. O que é por isso eu preciso de estar muito cuidadoso sobre o que eu digo eles sobre você. O que faz você pensar eu sou? Adriano perguntou em voz baixa. Eu acho que estás exatamente o que eu suspeitava alguém em crime organizado. Máfia, provavelmente dado o nome italiano, nome e o restaurante e o caminho. As pessoas obedecem você sem questionar. O coração de Nora Coração estava a bater forte, mas ela continuou a sua voz firme. Eu estou certo? Adriano estudou ela durante muito longo momento, e então acenou uma vez. Sim, eu corro o família Marino aqui em Las Vegas. Nós, estabelecidos aqui há 3 gerações. Veio da Sicília em anos 60. Eu trato proteção territorial, algum contrabando, jogos de azar. Mas eu também possuo negócios, os restaurantes, alguns imóveis imobiliárias. É complicado. Isso é uma palavra para isso, disse Nora, disse. E as pessoas que dispararam em você. Família russa tentando a mudar para meu território. Os Kozlovs, eles estão pressionando há meses, e na última noite foi a maneira deles de fazer uma declaração. A mandíbula de Adriano mandíbula cerrou. Eles não conseguiram em matar. Mas eles magoaram você. Isso é imperdoável. O que estás você fazer eles? O que fazer você pensa? Eu penso que estás a ir a encontrá-los eles e matá-los, disse Nora, disse, surpreendida por ela própria calma. Ela deveria estar horrorizada, devia estar chamando a polícia, deveria estar correndo fugindo este homem e seus mundo. Em vez disso, ela apenas sentiu-se estranhamente resignada. E eu acho que parte de eu não importa que você vai, porque eles tentaram matar você, e eles dispararam em mim em vez disso.
Você está muito calmo em relação a isso, Adriano observou. Eu estou provavelmente em choque, Nora admitiu. Ou talvez trabalhar em Las Vegas Casinos me ensinou-me que o mundo é mais sombrio do que eu queria acreditar. Não sou ingênuo, Adriano. Eu sei o que você é. Eu simplesmente não sei o que isso significa para mim. Isso significa que estás sob minha proteção agora, Adriano disse sério. A causa viu você com mim. Vi você ser tirado lá fora do meu restaurante. Eles podem vierem procurar para terminar o trabalho. Tenha certeza que não nenhuma testemunhas. Eu não posso deixar isso acontecer. Medo com espigões através de Nora. Então estou um alvo agora porque eu estava a fazer o meu trabalho e tive azar. Eu não vou deixar eles tocar em ti, Adriano disse. E havia aço em sua voz. Você terá minha palavra, Nora. Nada vai acontecer contigo você. Eu certificar certeza disso isso. Como? Nora, perguntou ela. Não pode me vigiar-me todos os segundos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver a minha vida. Eu não consigo apenas esconder-me para sempre. Tu pode ficar aqui, disse Adriano, disse. Em minha penthouse onde eu tenho segurança, onde eu posso guardar você em segurança. Pelo menos até eu lidar com o problema de forma permanente. Isso é loucura, disse Nora, disse. Eu não consigo apenas mudar para com um estranho, especialmente não alguém que é literalmente chefe. Você tem melhor? Adriano desafiou. Porque de onde estou, o teu apartamento com o seu fechadura barata, fechadura, e piso, janela não está exatamente uma fortaleza. E não pode pagar segurança em uma motorista de entregas, motorista de... Ele estava certo e Nora odiava isso. Isso é loucura. O meu vida inteira vida foi ficado uma loucura em menos de 24 horas. Eu sei, Adriano disse com a sua voz suavizando. E desculpa. Tu não merece nenhuma disso isso, mas você está aqui agora em meu mundo. Seja qualquer um de nós queríamos isso ou não. Então deixe proteger-me, proteger você. Deixe-me me fazer isso direito. Nora olhou para ele. Isto perigoso, belo homem que estava oferecendo a segurança em um preço que ela não compreendeu ainda. Se eu ficar, é apenas até você lidar o problema russo. Então eu volto para minha vida. Concordo. Concordas? Adriano disse, embora algo em seus olhos sugeria que ele estava já a pensar em passos à frente. O primeiro 3 dias, Nora mal viu Adriano. Ele saiu cedo, voltou tarde, e quando ele regressou, ele foi direto para seu quarto. E ela ouviu o chuveiro a correr por muito longo tempo. No quarta de manhã, ela acordou cedo e encontrou ele em cozinha a fazer um café expresso, ainda vestindo as roupas de no noite anterior. Você dormiu? Perguntou Nora, perguntou-de da porta. Adriano virou-se e ela percebeu sangue em camisola. Não o seu sangue dele, ela estava quase certa. Há algumas horas, disse ele, disse. Café, por favor. Nora mudou-se para cuidadosamente com cuidado. O seu ombro estava a sarar bem, a dor agora controlável com medicação sem receita médica. Você tem sangue na camiseta. Adriano olhou para baixo, a sua expressão indecifrável. Então, eu faço. Ele derramou para ela um copo de expresso com natas e açúcar da maneira ela mencionado gostar isso há alguns dias atrás. E entreguei-a a ela. Eu preciso de tomar banho. Prepare a si mesmo em casa. Ele desapareceu pelo corredor e Nora ouviu o chuveiro começar novamente. Ela vagou para as janelas, olhando para Las Vegas espalhada abaixo, e tentou de processar a sua nova realidade. Ela estava vivendo em a casa de um penthouse, de um mafioso penthouse, sob a proteção enquanto ele ia para fora, e fez Deus sabe o que fazer às pessoas que tentaram matá-lo ele. Ela deveria estar horrorizada. Em vez disso, ela descobriu preocupada com ele. Quando Adriano surgiu 30 minutos mais tarde, ele estava limpo e vestido com roupas, calças de ganga escuras e camiseta preta Henley que abraçava os seus largos ombros. O seu cabelo estava ainda úmido e Nora apanhou o cheiro de colônia como ele passava por ela para a cozinha. Estás ferida? Ela perguntou. Não, respondeu Adriano, disse, puxando os ingredientes de frigorífico. O sangue não era meu. De quem era? Melhor se você não saber os detalhes, disse Adriano, disse, partindo os ovos em uma tigela. Mas o problema é estando resolvido. Você estará seguro em breve. E então? Nora perguntou.
Eu apenas voltei para entregar comida e fingir nenhuma disso isso aconteceu. A mão de Adriano ainda sobre o batedeira. Se isso é o que você quer, eu não sei o que eu quero, Nora admitiu. Uma semana atrás, o meu maior problema era pagar o aluguel. Agora estou a viver com uma chefe mafioso e a observar ele a chegar a casa coberto de sangue. O meu mundo inteiro, o mundo mudado. Sinto-me desculpe por isso, disse em voz baixa. Se eu pudesse mudar o que aconteceu, dar de volta o seu vida, eu faria. Você faria isso? Nora desafiou. Porque eu acho parte de você está feliz por eu estar aqui. Adriano fez para a cara ela totalmente. E a intensidade em seus olhos verdes tornou a sua suspender. Você está certo. Eu deveria sentir-me culpado por isso. Devo desejar que nunca estivesse na frente de meu restaurante naquela noite. Mas eu não, porque ter você aqui, ver você todas as manhãs sabendo que está seguro, é tornar-se o melhor parte de meu dia. E isso é egoísta como o inferno. Mas é verdade. O ar entre eles ficou de repente elétrica. O coração de Nora coração estava a bater forte, a boca seca. Adriano, eu não vou fazer nada a respeito disso, Adriano interrompeu. Você está aqui porque precisa de proteção, não porque eu quero tirar a vantagem da situação. Eu não vou cruzar essa linha. Mas eu precisava de ti que saber como eu me sinto. Precisava para ser honesto. O que eu quero que atravessar aquela linha? Nora perguntou. As palavras saíram antes de ela conseguir separar eles. A mandíbula de Adriano mandíbula cerrou-se. Você está vulnerável agora. Você traumatizado. Você está em uma situação desconhecida. Você pode estar sentindo-se grata ou confusão ou uma dezena outras coisas que não são reais. Eu não vou aproveitar disso isso. Pare de me dizer o que eu sinto, disse aproximando-se para mais perto. Eu sei a diferença entre gratidão e atração, Adriano. E o que eu sinto quando olho o olho para você não é gratidão. Nora, não. Por que fez você perceberam os meus olhos? Nora perguntou. Antes de eu dar a injeção, antes de qualquer disparar isso, você disse que percebeu os meus olhos. Por quê? Adriano olhou como estava em guerra contra ele mesmo. Porque você estavas o mais bela coisa que eu vi nos anos, disse aproximadamente. Porque algo irreconhecido reconheceu algo em ti. Porque em essa segundo, antes de tudo acontecer, para inferno, eu pensei que parecia parecido, não pertencer aqui, cidade, como você estivesse também bom para isso. Não estou, não muito bom em nada. Nora disse, estou apenas uma rapariga de Idaho que fez más escolhas e acabaram em piores situações. Mas estou aqui agora com você e estou cansado de fingir que não sinto nada quando você olha para assim isso. Como o quê? Como você querer beijar, mas não deixar a si mesmo. Adriano fechou os olhos. Você não sabem o que está a pedir. Então diga-me, chega o suficiente agora que ela podia sentir o calor a irradiar de seu corpo. Conta-me o que estou. Os olhos de Adriano abriram-se. E eles estavam escuros com desejo. Estás a perguntar por um homem que vive em violência, que vem a casa com sangue em suas mãos, que tem inimigos que poderiam magoar você para obter a mim. Estás a pedir a alguém que seja possessivo e protetor para o ponto de obcecar. Você está a perguntar a alguém que, se você deixar entrar, nunca deixar você ir embora. Isso é o que você está a perguntar, Nora. Então pense cuidadosamente antes de avançar nisto. Nora estendeu a mão com a sua braço e enconcha o queixo, sentindo o arranhão da barba por fazer contra a palma da mão. Eu pensado sobre nada mais durante 4 dias, disse. E eu estou ainda a perguntar. Adriano fez um som baixo em sua garganta e beijou a ela. Isso não foi não gentil. Não foi desesperada e consumidor. As suas mãos estendidas para cima para moldura o rosto, como ele inclinar a cabeça, aprofundando o beijo imediatamente. Nora suspirou contra a boca dele e ele tirou, a sua língua deslizando contra dela em uma maneira que o calor puxar baixo em a sua barriga. Ela pressionou mais perto, consciente de seus ombros ferido, mas precisando sentir contra ele e contra ela. As mãos de Adriano movem-se para a sua cintura, puxando-a o seu alinhada contra o seu corpo,
e ela podia sentir a evidência de o seu desejo contra a anca. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Adriano descansou a testa contra dela. Isto é um má, murmurou ele, murmurou. Provavelmente, concordou Nora, concordou. Eu queria dizer o que eu disse. Se fazemos isso, eu não faço casual. Você serás minha, Nora. Completamente. Então eu acho que melhor começar a isso, Nora disse, e beijou-o novamente. Mais de o próximo mês, a vida de Nora transformou-se de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ela mudou-se totalmente para Penthouse de Adriano Penthouse, ela pequeno estúdio, apartamento cheio por os seus homens, sem ela nunca tendo de voltar para trás. Ele oferecido para pagar o aluguel, para que ela pudesse manter com ele, mas ela recusado. Se ela estivesse fazendo isso, ela estava fazendo isso completamente. Adriano continuou o seu trabalho, mas agora ele fez tempo para ela. Jantares juntos toda a noite quando ele estava na cidade, cozinhava por ele em sua espetacular cozinha. Manhãs onde ele trazia o café na cama e conversavam sobre tudo e nada. Noites em que ele ensinava a frases em italiano e ela ria para seus pacientes quando ela massacrou a pronúncia. E a química entre eles apenas intensificou-se. Adriano fez o amor como ele fazia tudo o resto com total concentração e intensidade. Ele aprendeu cada centímetro dela seu corpo, o que a ela suspirar, o que a fez ela gemer, o que a fez ela desmoronar em seus braços. E Nora descobriu que ela amava da maneira ele olhava para ela depois. Como ela estivesse algo precioso, ele não conseguia acreditar que conseguiu ficar manter. A primeira vez que primeiro encontro foi 5 semanas após o tiroteio. Adriano fechou Stella Rosa para a noite e cozinhou para ela ele mesmo. Vários pratos banquete italiano, banquete que apresentou suas habilidades. Eles ficaram em um canto cabine. O mesmo onde ele tentou de impedi-la o sangrar. E o simbolismo não foi perdido em nenhum deles. Isto é onde tudo começou, disse Nora, olhando ao seu redor o vazio restaurante. Isto é onde você guardou a minha vida. Adriano corrigiu. Onde você virou ao virar exatamente o momento certo e mudou tudo. Faça você alguma vez perguntou o que teria acontecido se eu não tivesse feito isso? Nora perguntou. E se eu tivesse seguido direto para o restaurante e você estivesse o único tiro? Todos os dias, Adriano admitiu. E todos os dias estou grata por ter tenhas ainda mesmo embora você te ferido. É isso egoísta? Talvez, Nora disse. Mas estou grata também. Porque por mais louco que isso parece, ser um tiro me a você. Para isto. Para o mais feliz que já estive nos anos. Adriano chegou através da mesa e pegou a mão dela mão. Eu preciso dizer você uma coisa, disse ele. A sério. O situação de Clovis está resolvida. O seu capitão que ordenou o ataque está morto. O resto de sua organização tem apoiado de meu território. Você está seguro agora, Nora. Você pode voltar para sua vida se você querer. O coração de Nora apertou. É isso o que você quer? Para mim, para ir embora? Meu Deus, não! Adriano disse de forma rude. Mas eu prometi que poderia sair quando estivesse seguro. Estou a manter essa promessa. Se você quer voltar para seu apartamento, volte para fazer entregas, de volta à sua antiga vida, eu vou deixar. Eu não vou impedir. Mas espero que você ficar. Adriano disse. Não porque você ter que. Não porque tem com medo ou se sentir obrigado, mas porque você quer. Porque você quer isso nós, tanto quanto, muito quanto eu. Nora apertou a mão dele. Não estou a ir a lugar nenhum, ela disse. Não vou exatamente onde quero estiver estou. Alívio inundou a expressão de Adriano. Tem a certeza? A certeza? Porque a minha vida é complicada, Nora. É perigosa. Haverá sempre ameaças, sempre riscos. Riscos. Eu posso proteger você, mas não posso garantir que estar completamente seguro. Nada na vida é completamente seguro, Nora disse. E eu preferia correr riscos contra você do que ser seguro e sozinho. Adriano ficou e puxou ela para cima com ele, esmagando-a ela contra seu peito,
e beijando-a profundamente, profundamente. TMLO, ele murmurou contra os lábios. Eu amo Nora Hayes. Eu sempre te, desde você, olhaste para mim, com aqueles olhos, enquanto sangrando em o pavimento, e perguntou o que aconteceu. As lágrimas brotam aos olhos de Nora. Eu amo você também, ela sussurrou. Meu perigoso, impossível, impossível, mafioso, mafioso. Eu amo você muito, muito. O segundo encontro foi 2 semanas depois. Uma viagem de carro ao Lago Mi, onde Adriano tinha combinado um jantar privado, jantar em um iate. Eles comeram frutos do mar frescos, frutos do mar, e bebiam vinho como o sol se punha acima de a água. E Nora nunca sentido mais em tranquilidade. Diga-me sobre o teu irmão, ela disse enquanto eles se sentavam no coberta depois, ela costas contra peito dele. Ela aprendido algumas coisas e fragmentos ao longo de semanas, mas ela queria saber mais. Adriana estava calada por muito longo tempo, os seus braços apertando ao redor a cintura. O seu nome era Léo, ele finalmente disse. Ele estava meu, 7 anos mais novo do que mim. Inteligente, engraçada, gentil em maneira que eu nunca estive. Ele queria ser professor. Pode você acreditar isso? O filho de uma chefe daqui querendo a ensinar crianças. O que aconteceu com ele? Nora perguntou gentilmente. 7 anos atrás, houve uma família rival que fazia movimentos contra nós. Eles plantaram uma bomba em meu carro, programada para sair quando eu comecei o motor. Mas naquela manhã, Léo pediu emprestado o meu carro para ir para a padaria para pão. O Ele queria que ela o favorito. Ele virou-se a chave e a voz de Adriano quebrou e estremeceu. Significava destinada para mim. A bomba, a morte, tudo disso. Mas ele morreu em vez disso. Oh, Adriano. Nora respirou, virando-se em seus braços para o rosto ele. Estou tão desculpa. Eu encontrei o Adriano. Adriano continuou, os seus olhos distantes. Ou o que restava de ele. Eu segurei o meu bebê irmãozinho, e eu jurei que nunca mais, nunca deixar alguém que eu amasse ser ferido porque de mim novamente. É por isso estou tão protetora, Nora. Porque eu não consigo suportar o pensar de você estar em perigo. Porque eu já perdi alguém que levou um golpe significava para mim. É por isso que reagiu tão fortemente, quando eu tive tão... Nora perguntou. Porque isso lembrava você a Léo. Em parte, Adriano admitiu. Mas também porque, em esse momento, ao observar você cair, eu percebi que já tornado importante para mim apenas por ver você por 30 segundos antes de o disparo. E o pensamento de perder você antes de eu ainda cheguei a conhecer você foi insuportável. Nora beijou suavemente. Estou aqui. Estou vivo. E não vou a lugar nenhum. Prometo eu, Adriano disse com veemência. Promete que serás cuidadoso, que você deixar proteger, que você não tomar riscos desnecessários. Eu prometo, disse. Como tanto quanto você prometer o mesmo, porque é importante para mim, também, Adriano Marino, você não entenderá morre em mim. Deal, Adriano disse, e fechou o acordo com um beijo. 2 meses depois do tiroteio, o mundo de Nora mudou novamente, mas desta vez em uma maneira que causou terror em vez de alegria. Ela estava no penthouse sozinha, a trabalhar no seu computador portátil, quando Adriano irrompeu através da porta com um homicídio em seus olhos. Onde está o teu telemóvel? Ele perguntou. O quê? Por quê? Dá-me o teu telemóvel, Nora, agora. Ela entregou o telefone, confusa e assustada pelo quase controlada em sua expressão. Adriano puxou para cima as chamadas, percorreu e ficou pálido. Quando fez você falou com sua irmã? Ele perguntou, a sua voz mortalmente. Esta manhã. Por quê, Adriano? O que se passa de errado? Ele virou-se o telefone na direção ela, mostrando uma mensagem de texto-mensagem que ela não visto ainda. Era de um número desconhecido, e as palavras fizeram o seu sangue congelar frio. Nós temos o irmãzinha. Troque a vida pela sua mulher. Meia-noite esta noite, as velho antigo armazém em Henderson. Venha sozinho ou ela morre. Não, Nora sussurrou. Não, Lily. Eles têm Lily. Os Cloves, Adriano disse com severidade.
Eles devem ter encontrado descobriram sobre a sua família. Rastreou por eles até Idaho. Levou a sua irmã para fazer a você. Para chegar a mim. Oh, meu Nora estava a tremer, em pânico, arranhando por sua garganta. Eles têm meu bebê irmã. Ela tem apenas 18 anos. Ela tem apenas uma criança. Ela não fez feito nada de errado. Eu sei, Adriano disse, puxando ela contra seu peito. Eu sei, Bela. Mas ouve o que mim. Vamos para buscá-la lá de volta. Eu prometo a ti. Eu trago trazer a Lily para casa em segurança. Como? Nora exigiu. Eles querem a mim. Eles querem fazer trocar ela por mim. O que não estamos não fazendo, disse Adriano, disse de forma categórica. Não estou negociar a tua vida pela vida dela. Vamos encontrar outra maneira. Ela está a minha irmã, Nora gritou. Eu não estou não deixar ela morrer porque de mim. E eu não estou não deixar você sair para uma morte, disse Adriano, disse, as suas mãos agarradas aos ombros. Nora, olha para mim. Eu vou conseguir a tua irmã de volta. Eu vou fazer os Koslovs pagarem por levá-la a ela. Mas eu preciso de ti confiar em mim. Pode fazer isso? Nora queria discutir. Queria insistir, ela trocaria a si mesma em sem hesitar. Mas ela olhou para Adriano, viu a determinação e promessa mortal, promessa dali, e aceno com a cabeça. Está bem, ela sussurrou. Está bem, mas por favor, Adriano, por favor, traz ela para casa. Ela está tudo o que tenho. Eu vou, Adriano jurei. Eu juro pela meu túmulo do meu. Eu levar a Lily para casa para você. Ele saiu 30 minutos mais tarde com 6 de seus melhores homens, armados e perigosos. Nora andava de um lado para o outro pela penthouse, como um animal enjaulado, incapaz de ficar parado, incapaz de pensar sobre nada exceto a sua irmã, assustada e sozinha com homens que queriam fazer machucá-la a ela. As horas passaram. A meia-noite chegou e foi-se com nenhuma dizer nada. Passagem da manhã, 233. Nora estava a ponta de perder a quando finalmente o penthouse abriu. Adriana entrou para dentro e ele estava carregando uma menina. Lily, gritou Nora, correndo para a frente. A sua irmã estava consciente, mas claramente traumatizada, a tremer e pálido. Adriano preparou cuidadosamente em o sofá, e Nora imediatamente envolveu os seus braços em ela, soluçando. Tu estás bem, estás segura. Eu estou tão desculpa. Nora balbuciou, verificando Lily para ferimentos. Ela tinha algumas contusões, marcas de corda queimaduras nos seus pulsos, mas estava fisicamente. Nora, Lily sussurrou, agarrada a ela. Eu estava tão assustado. Eles levaram-me do trabalho, disseram que iriam matar-me se eu não fui com eles. Eu não sabia o que fazer. Shh, está tudo bem agora. Estás seguro. Estás aqui com mim. Lily puxou para trás o suficiente para olhar para Adriano, que estava perto, as suas roupas salpicadas com sangue que definitivamente não era dele. Ele salvou-me, disse ela, disse. Ele e os homens. Eles vieram em como algo fora de um filme. E disse-me que estava para mim, que Nora enviou ele. Eu enviou, disse Nora, olhando para Adriana com tanto amor e gratidão, ela pensou, o seu coração poderia estourar. Ele prometeu que traria você para casa e ele mantinha a sua promessa. Quem é ele? Lily perguntou. Nora, o que há de acontecer acontecendo? Por que fez aqueles homens levaram? O que está acontecendo? É complicado, disse Nora, mas resumida versão é que Adriano salvou a minha vida e eu caí apaixonada por ele e muito maus tentaram usar de ti para nos magoar nós. Mas eles não vão a magoar mais. Eles estão mortos, disse Adriano, de forma categórica. Todos os Kosav que estava em que armazém, todos que sabia sobre este plano, todos que pensava que poderia tocar a tua família, eles desaparecerão e eles não ameaçar você novamente. Lily olhou para ele com os olhos. Tu mataste eles? Sim, porque eles levaram. Porque eles ameaçaram alguém que eu amo por ferir alguém ela ama, disse Adriano, Isso é imperdoável em meu mundo. Lily olhou entre eles, processando. Tu és da máfia, não vocês? Como nos filmes. Sim, Adriano disse, sem suavizar. E você está tudo bem com isso?
Lily perguntou Nora com ele estando um criminoso. Ele é mais do que isso, disse Nora disse. Ele é complicado e perigoso. E sim, ele faz. Mas ele é também gentil e protetor. E ele ama-me em uma maneira que eu nunca amado antes. E ele apenas salva a sua vida sem pedir nada em retorno. Então, sim, estou bem com isso. Estou mais do que bem com isso. Lily parecia para Adriano por um longo momento. Obrigado você, ela finalmente disse, por salvar a minha vida. Mesmo embora eu não realmente entendo o que acontecendo. Obrigado você. Você é a irmã da Nora, disse Adriano, disse simplesmente. Isso significa que estás abaixo de minha proteção agora sempre. Eles definem Lily em o segundo quarto, que naquela noite tinha certeza de que ela estava confortável e segura. Nora ficou com ela até ela adormecer no sono. E então voltou para a sua quarto, onde Adriano estava esperando. Obrigado você, disse Nora disse, lançando a si mesma em seus braços. Obrigada você. Obrigado você. Obrigado você. Você continuou a sua promessa. Você trouxe ela para casa. Eu disse que faria isso, disse Adriano, disse, segurando ela com força. Eu não vou deixar ninguém magoar as pessoas que... Nora, nunca. Eu amo tanto muito. Nora disse, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Eu amo muito mais do que eu pensava possível. Eu amo você também, Bella. Adriano disse, eu amo muito mais do que a minha vida. Eles fizeram naquela noite com uma intensidade desesperada, reafirmando que eles estavam ambos vivos, ambos seguros, ambos juntos. E depois, envolvidos nos braços de Adriano, Nora pensou sobre como muito tinha mudado em apenas 3 meses. Ela tinha baleada e apaixonado por um mafioso, quase perdeu a irmã e saiu ao outro lado mais forte do que nunca. 6 meses depois do tiroteio, Adriano levou Nora de volta para Stellar Rosa. O restaurante estava fechado novamente, apenas dois deles, e Nora sentia-se nervosa, embora ela não sabia o motivo. Onde estamos, vamos a ir? Ela perguntou enquanto ele a conduzia ela não para dentro, mas ao redor para o lado entrada onde ela entrado pela primeira vez atingida. Aqui mesmo aqui, Adriano disse, parando em um exato ponto onde ela virou, que noite de outubro. Isso é onde tudo começou. Onde você salvou a minha vida sem saber disso. Onde eu vi você e algo em mim reconheceu que tu estavas indo mudar tudo. Adriano, deixa eu terminar, disse ele, e abaixou para um joelho. A respiração de Nora suspensa suspendeu. Ele puxou para fora um pequeno caixa de veludo e abriu, revelando um anel que fez ela suspirar. Uma safira, azul como o oceano, rodeado por diamantes. Não estou não um homem fácil, o homem de amar, disse Adriano, disse. Eu venho com perigo e violência e um mundo que a maioria das pessoas correria fugir. Mas você não fugiste, Nora. Tu ficaste. Tu viste tudo de mim, o bom e o terrível, e você me amaste mesmo assim. Tu fazer-me querer ser melhor, construir algo além apenas poder e controlo. Você fazer me acreditar nas segundas. Os seus olhos eram brilhantes de emoção. 6 meses atrás, você fazia cerca de exatamente o momento, e salva minha vida. Agora estou a pedir-te para te virares para mim de forma permanente. Casa comigo, Nora Hayes, sê minha esposa. Deixa-me passar o resto da minha vida a proteger-te, a amar-te e a ser grato todos os dias por não teres entrado naquele restaurante. Nora chorava, com as mãos a tremer enquanto cobria a boca. Sim, ela soluçava. Sim, claro. Sim, amo-te tanto, Adriano. Quero casar contigo. Quero tudo isso. Adriano colocou o anel no dedo dela, levantou-se, puxou-a para os seus braços e beijou-a profundamente. Diga, Mia, murmurou ele. Agora és minha, oficialmente para sempre. Para sempre, concordou Nora. Casaram-se 3 meses depois, numa praia privada na Sicília, com a família extensa de Adriano e a pequena família de Nora presentes. Lily foi a dama de honra. O seu choque inicial com o mundo de Adriano evoluiu para um afeto genuíno pelo homem que salvou a sua vida. Os pais de Nora estavam cautelosos no início, mas ver como Adriano olhava para a sua filha, como a tratava como se ela fosse tudo, conquistou-os. A cerimônia foi em italiano e inglês, e quando Adriano recitou os seus votos, Nora chorou durante toda a cerimônia.
Entraste na minha vida coberta de sangue e dor, disse Adriano, e trouxeste luz para a escuridão. Ensinaste-me que o amor podia existir no meu mundo, que eu podia ser mais do que apenas um chefe, um assassino, um sobrevivente. Fizeste-me querer viver novamente, não apenas existir. Prometo proteger-te, cuidar de ti, amar-te com tudo o que sou. Por cada dia tenho a sorte de ter-te, para sempre. E quando o oficial os declarou casados, Adriano beijou a sua esposa como se ela fosse o seu mundo inteiro, porque ela era. Um ano após o casamento, Nora estava na cozinha da sua cobertura a fazer café, quando Adriano se aproximou por trás e envolveu os braços em torno da sua cintura, as mãos pousando protetoramente sobre a sua barriga crescente. Como estão as minhas meninas esta manhã? Murmurou ele, dando-lhes um beijo no pescoço. Bem, disse Nora, encostando-se ao peito dele. Ela chutou muito ontem à noite. Eu senti, disse Adriano, com as mãos gentis sobre a barriga dela, forte como a mãe. Eles teriam uma filha em 3 meses. Já tinham decidido chamá-la de Leona, em homenagem ao irmão de Adriano, uma forma de honrar o que perderam enquanto celebravam o que encontraram. Lily tinha ficado em Las Vegas, matriculada na universidade, com Adriano a pagar as suas mensalidades. Ela vinha jantar 2 vezes por semana e tinha se tornado a irmãzinha que Adriano nunca teve a oportunidade de proteger. Os pais de Nora visitavam-nos mensalmente. O medo inicial que tinham do mundo de Adriano foi amenizado ao verem a filha feliz e segura. E Nora já não fazia entregas. Em vez disso, ajudava Adriano a gerir os seus negócios legítimos, trazendo o seu olho para os detalhes e as suas habilidades organizacionais naturais para os seus restaurantes e propriedades. Ela encontrou um propósito no mundo dele. Encontrou uma maneira de fazer parte dele sem comprometer quem ela era. Alguma vez te arrependeste? Perguntou Adriano de repente. Daquela noite, de ter sido baleada, de toda a tua vida ter mudado. Nunca, disse Nora sem hesitar. Nem por um segundo. Arrependes-te de teres fumado aquele cigarro? De estares lá fora naquele exato momento? Nunca, Adriano repetiu. Aquela bala deveria ter acabado com a minha vida. Mas em vez disso, trouxe-me a ti, a melhor troca que já fiz. Nora virou-se nos braços dele para ficar de frente para ele. Eu amo-te, Adriano Marino. Meu marido perigoso, protetor e impossível. Obrigada por me salvar naquela noite. Tu salvaste-me primeiro, Bela, disse Adriano, segurando o rosto dela. No momento em que te viraste, salvaste a minha vida. Tudo de bom que aconteceu desde então começou contigo. Eles ficaram ali na cozinha, com o sol da manhã de Las Vegas entrando pelas janelas, um bebê a crescer entre eles, e lembraram-se daquela terrível noite de outubro, a noite em que uma bala destinada à morte trouxe vida, a noite em que um motorista de entregas e um mafioso se cruzaram da pior e da melhor maneira possível. Porque às vezes a salvação vem na forma de uma bala que não se pretendia receber. Às vezes, o amor cresce a partir do sangue e da violência. Às vezes, o pior momento da vida é, na verdade, o começo de tudo de bom. Quem atirou em ti? Adriano perguntou naquela noite, pronto para incendiar o mundo pela resposta dela. Os Kozlovs, ela poderia ter dito. Mas a verdadeira resposta era mais profunda. O destino atirou nela. O destino. Qualquer que fosse a força no universo que decidiu que ela precisava virar-se exatamente naquele momento e mudar a vida de ambos para sempre, ela faria isso novamente sem hesitar. Alguma vez alguém salvou a sua vida de uma forma inesperada? Alguma vez encontrou o amor no momento mais sombrio? De onde está a existir? Indique o seu país ou cidade nos comentários abaixo. Se gostaste desta história de sobrevivência, proteção e amor inesperado, subscreve o nosso canal para mais contos de romance sombrio. Clica no sino de notificações para nunca perderes uma nova história. E se quiseres conteúdo bônus exclusivo, cenas estendidas e acesso antecipado, clica no botão Juntar-se para te tornares membro do canal. O teu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdo como este. Obrigado por fazeres parte da nossa